Todos os dias eu lido com famílias destruídas emocionalmente, psiquicamente, famílias inteiras que nunca conseguiram cuidar da saúde emocional. E sabe o que acontece? Se a gente tiver acesso à informação, a conhecimento e a gente conseguir cuidar da nossa saúde emocional, a gente consegue estruturar uma família inteira através do cuidado, nem que seja de uma pessoa só. Agora, se você é desequilibrado, você não vai conseguir ter um relacionamento com uma pessoa com equilíbrio, porque não vai dar certo. Então você vai arrumar uma pessoa que é tão desequilibrada emocionalmente quanto você. Vocês vão ter pontos em comum e vocês vão se juntar. Nesse projeto de família vai nascer filhos e esses filhos virão com esse desequilíbrio emocional. Aí você não consegue nem equilibrar o seu relacionamento amoroso, nem ter uma convivência harmoniosa, respeitosa, digna, com qualidade no seu relacionamento amoroso. E aí vem crianças. E essas crianças, se você não consegue cuidar de você, se você nunca olhou para o seu emocional, como que você vai cuidar dessas crianças? Eu lido com isso diariamente. Um adulto que tem explosões de raiva, dia sim, outro também. Explosões de raiva a ponto de se machucar, quebrar as coisas dentro de casa, xingar demais, brigar demais, não é normal. Quando foi que a sociedade aceitou que os relacionamentos, eles são a base de guerra? Famílias inteiras destruídas emocionalmente, sem cuidar da saúde mental. Se um ente querido estiver com pressão alta, a gente vai no cardiologista e vai tomar simvastatina pro resto da vida. Se tiver com diabetes, a gente vai no sei lá qual médico que é, endócrino, sei lá, e vai cuidar da diabetes. Se você tem palpitação, alguma coisa no coração, você vai cuidar do seu coração. Agora, se você tem desequilíbrio emocional, ou é uma pessoa extremamente fechada, não consegue se comunicar, não consegue conversar com ninguém, tem episódios de depressão, fica trancado, não sai para lugar nenhum, não tem amigos, não consegue manter um trabalho, não consegue manter um relacionamento, ninguém olha para isso. Se é uma pessoa explosiva a ponto de brigar com todo mundo, quebrar as coisas, muitas vezes essas pessoas entram em vícios e não voltam mais. Quantas pessoas você conhece que são boas pessoas e viraram alcoólatras e viraram usuários de drogas? Porque tinha alguma coisa emocional ali, tinha algum transtorno mental ali, que ninguém olhou, que ninguém cuidou. Ai, mas o pai era assim. É genético. Pensa, uma fruta cai longe do pé. Gente, olha, essa semana que passou, eu vivi coisas que me botou para refletir num jeito. Pensa bem num pai completamente desequilibrado. É um pai que é extremamente trabalhador, honesto, provedor. A família sempre viajou, a família, os filhos tiveram o melhor estudo, acesso a cursos, a escola particular, a passear, conhecer o mundo todo, mas o pai com forte desequilíbrio emocional. De repente é uma bomba relógio, de repente explode e bate e xinga e humilha. E daqui a pouco aquele pai nem percebe qual foi o grau da loucura que ele atingiu, as marcas terríveis, gigantescas que ele deixou naqueles corpinhos em desenvolvimento. E aí, nessa mesma família, a mãe é uma pessoa manipuladora, controladora, ela usa os gatilhos do pai para movimentar o que ela quer, do jeito que ela quer, para fazer tudo do jeito que ela quer, não respeita a família, não cuida da casa, não cuida da roupa, não cuida dos filhos, não cuida da saúde
espiritual dessa casa, sabe? Não ensina um caminho, um apego a valores, a princípios. E aí essa casa cresce em processo de destruição. Todos aqueles componentes daquela família estão acostumados a viver se machucando. A cada encontro é uma sucessão de dores. E aí a dor da infância de um se manifesta e vai de encontro com a dor do outro. E ninguém olha para isso. Precisa de cuidado dessa saúde emocional. Se você já fez terapia a vida toda e não conseguiu melhorar essa convivência, não conseguiu chegar em qualidade de vida, gente, não tá claro que precisa trocar esse tratamento? Não tá óbvio que tem alguma coisa que precisa ser resolvido aí? Aí outra situação, outra família, vários irmãos, cada irmão tem um filho numa situação de dificuldade diferente. Já tem aproximadamente 5 anos de idade, ainda tem muita dificuldade para falar, quase não fala, demorou muito para ser desfraldado, foi desfraldado agora. Uma criança muito tímida, prefere brincar sozinha, tem muita seletividade alimentar, anda na ponta dos pés, e é muita dificuldade naquela família. E você vai ver, o pai tem as mesmas características, você vai ver o outro irmão, tem um filhinho que é muito agitado, é muito bravo, ele tem uma raiva, um ódio muito forte, tudo se joga, tudo bate, tudo chora porque brincou, chora porque não brincou, chora para comer, chora porque acabou a comida. Não é normal, gente, tanto desequilíbrio emocional não é normal. Quando que um pediatra vai atender uma família com 5 irmãos que todos os filhos têm características autísticas, características de TDAH, características de TOD, e esse pediatra não vai olhar para isso? Se esse pediatra não é especializado em desenvolvimento infantil, principalmente em atraso no desenvolvimento infantil, procure ajuda de outro especialista. A gente não pode viver dizendo que tá tudo bem, que é uma fase, e essa fase não muda. E as pessoas não enxergam que essa fase não mudou. Por favor, eu coloco vídeos todos os dias aqui nesse canal. Todos os dias é mentira, mas eu coloco toda semana. Eu tenho milhões de vídeos explicando sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, exemplos reais da minha família, da minha convivência com meu marido, de como foi a descoberta do TDAH dele a princípio. Depois, quando eu tive meu filho, que era parecido com meu marido, a gente não sabia que era transtorno do neurodesenvolvimento. E aí minha filha veio visivelmente autista, ela teve uma regressão e ficou explícito que aquilo era autismo. Os médicos não sabiam me ajudar, disseram que era muito cedo porque ela tinha 1 ano e 2 meses. E eu fui pesquisar, estudei sozinha e consegui especialistas que investigassem de fato a nossa família. Nós todos somos autistas, meu marido, eu, meus filhos, e era tão difícil a convivência, ainda é muito difícil, mas hoje a gente tem ferramenta, conhecimento para a gente conseguir se suportar, para a gente conseguir se regular, para a gente conseguir se cuidar. E quanto que esse conhecimento que eu trouxe da minha vida pode favorecer outras famílias? Quantas famílias eu posso ajudar? Então, eu não vou ficar quieta guardando esse conhecimento para mim, porque eu sei de quantas famílias eu já ajudei, mas eu quero chegar a muitos lares. Eu não quero encontrar pessoas que eu conheci, que eu cresci junto, parecendo um zumbi na rua, porque um dia entrou no mundo das drogas e nunca mais conseguiu sair. E hoje, com o conhecimento que eu tenho certeza absoluta que aquilo é um cérebro neurodivergente que nunca foi olhado, nem pela família que não tinha o conhecimento, nem pela saúde. Onde está o conhecimento da saúde? Como que a educação valoriza o cuidado da criança que está no infantil 4 e 5, no fundamental, e não olha para a creche, sendo que diagnóstico de neurodesenvolvimento tem que ser precoce. Se a criança tem um atraso no neurodesenvolvimento, ela tem dos 0 aos 7 anos de idade
para ser ajustada, para ser impulsionada, para ser melhorado esse desenvolvimento que está em atraso. Depois dos 7 anos, pouquíssima coisa pode ser feita. É um apelo. Você está escutando esse vídeo? Se isso chamou sua atenção, se você conhece um vizinho, sua família, seu parente, seu irmão, seu cunhado, isso mexeu com você de alguma forma, comenta aqui, compartilha esse vídeo, porque se eu ficar falando com a minha rede social, com quem me conhece, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso da ajuda do impulsionamento das redes sociais para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que essa informação seja dissipada, gritada aos 4 cantos, para as pessoas cuidarem da saúde emocional de si e dos seus. Um beijo da professora Lenita.